eu quero ler com vocês, vou ler o primeiro texto, está escrito em Mateus 12, 41. Vamos lá? Glória a Deus. Deixa eu ver se é isso mesmo. Por que eu quero ler esse texto com vocês? Deixa eu ver se é isso mesmo. 41. Eu vou ler do 38 para vocês mais ou menos entenderem o que eu vou falar. Mas eu vou estar lendo mesmo, vou estar falando no livro de Jonas. Diz assim, Jesus falando os sinais, né? Falando sobre o que Deus ia fazer, né? Naquela geração. Então, eles acusam Jesus de estar endemoniado. Aí, aqui no 38, Jesus fala sobre o sinal. E fala assim, então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Falando com Jesus. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aí ele fala no 41, os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Era ele. Tá? Então, voltando lá, por que eu queria dar esse texto para vocês? Para mostrar que Jesus ele falou sobre Jonas lá no Novo Testamento. Falou, olha, eu levantarei essa geração no dia do juízo. Então, gente, por que eu fico encabulado com a maneira como que Jonas agiu? Porque quando Deus nos envia, ele enviou Jonas para ir para pregar o evangelho, pregar que aquela geração seria morta se eles não se arrependessem. E ele não queria ir. Então, eu vou dar pegar aqui o texto, vou falar um pouco sobre o que eu falei na última vez, e depois eu vou dar continuidade ao que Deus continua falando. E eu fico maravilhada com esse livro, porque ele ensina o amor de Deus. Tá? Como Deus é bom para aquelas pessoas que se arrependem. E como é simples se arrepender. Eu vou te explicar por quê. Então, Deus dá uma ordem a Jonas, e como você sabe, ele não foi. Ele não cumpriu a ordem de Deus, e Deus mandou ele ir até Nínive, e ele não foi. Ele foi para Tarsis, pegou um navio para ir para outro lugar. E aí Deus envia, faz com que o mar se agite, o vento faz que aquele barco queira partir. E aí ele chama todos para clamar. Falou, não, gente, vamos clamar aos nossos deuses. E chamou Jonas, que estava dormindo no barco. Chamou ele e falou com ele, Senhor Jonas, levanta, clama seu Deus. Quem é você? Aí pergunta para ele. Ele fala que ele é o adorador do Senhor. Né? Aqui no texto, ele fala que ele é adorador do Senhor. E que ele era de Israel. Então, ele fala assim, mas por que você não clama? Ele fala assim, eu sou hebreu, adorador do Senhor. Aqueles homens ficaram apavorados e perguntou, Jonas, o que você fez para que esteja acontecendo uma coisa dessa? Então, ele pega e fala assim, eu sou culpado, me lança no mar, como todos conhecem, né? E ele foi lançado no mar e foi engolido por um grande peixe.
E lá ele ficou 3 dias e 3 noites, como Jesus fala ali. E quando ele foi engolido por um peixe, ele morreu. Na Bíblia fala que ele teve aquela morte súbita. Ele morreu porque não tinha ar naquele lugar. Então, Deus... E quando ele morreu, ele se levantou, ele clamou a Deus, no seu íntimo, ele clamou a Deus, Deus, tem misericórdia de mim. E Deus teve misericórdia dele. Aí quando ele clamou a Deus e voltou a si, Deus falou com ele, falou, olha, então, gente, às vezes a gente pensa assim, eu não consegui fazer aquilo que Deus mandou, e Deus vai desistir de me enviar. Mas não foi o que Deus fez. Deus falou a mesma coisa com ele. Falou, olha, eu estou te ressuscitando, mas você tem que ir a Nínive e pregar e falar que eu vou destruir aquela cidade. A mesma ordem que Deus tinha dado no começo, ele deu depois que Jonas tinha sido engolido por um peixe e saiu de lá vivo. Então Jonas... Quando ele, no versículo 6, ele fala que Jonas se tornou prisioneiro das escolhas dele, lá no versículo 6. No 2,6 diz assim, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava no 7, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Então, Deus, neste momento que ele pediu por socorro, Deus o socorreu. Tá? E no versículo 3, Jonas obedece à vontade de Deus, que ele fala assim, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Então, a partir daquele momento, ele falou, não, eu vou fazer aquilo que o Senhor deseja. Então, e essa cidade era muito grande, caminho de 3 dias. Gente, engraçado. Eu olhei assim, que quando você lê o texto, você vê que Jonas caminhou um dia, era 3 dias de caminhada, ele caminhou um dia inteiro. Olha para você ver, aqui no... Jonas entrou na cidade, aqui no 4, e a percorreu durante um dia, programando, daqui a 40 dias, Nínive será destruído. Então, gente, lá era 3 dias para poder você completar a cidade. Ele caminhou um dia e fez. Falou, eu estou caminhando aqui um dia e vou fazer o que Deus mandou e tal. Eu acredito que se aquela cidade era 3 dias para você caminhar, por que ele caminhou um dia? Aí, por quê? Porque a gente vai se atendo às coisas que vai dizendo a palavra. Ele falou, eu não estou nem aí, eu vou falar aqui para um número de pessoas, e se essas pessoas ouvirem, tudo bem, se não ouvirem, tudo bem para mim. Mas Deus é um Deus de amor. E quando aquele povo ouviu que a cidade ia ser destruída, o rei se levantou, que é o que a gente falou na última, se levantou, programou jejum naquela cidade. E vestiram até os animais, viram os coxes dos animais, e nós vamos jejuar todos nós. Gente, eles eram crentes? Falou aqui que era crente? Não falou. Falou que eles eram cristãos. Por que eles ouviram a voz de Deus, do profeta? É porque Deus falou. Eles reconheciam isso. Na verdade, gente, às vezes Deus está falando o tempo todo com a gente e a gente está ignorando a voz de Deus, que foi o que Jonas fez. Então, são coisas que Deus quer falar ao nosso coração. Ele não falaria isso se não tem interesse. Por isso eu acho que toda palavra que é traga neste lugar é uma revelação para a igreja. Então, aquele povo, eles se levantaram. Olha, gente, eu vou até ler esse texto,
porque eu vou dar continuidade. Aí ele diz assim, olha o que fala o rei. Por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam e nem bebam. Cubra-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem ao Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Viu o que ele falou? Abandonem o que vocês estiverem fazendo de errado. Conserte, jejum e ore. Deus está falando pela nossa igreja. Deus, ele quer um despertamento do povo. Ele queria que aquele povo se arrependesse. Há necessidade. Nós estamos livres de resistir a Deus? Não está, porque Jonas era homem de Deus e ele resistiu à vontade do Senhor. E por ele resistir, quase que uma geração, uma nação, morre por causa dele. Gente, está escrito lá, eu vou falar isso no final, quantas pessoas tinha naquela cidade. Tá? Então, no capítulo, aí nós vamos dar continuidade no capítulo 4. Aí eles tomaram posição. E eu quero falar uma coisa. Qual lição aprendemos? Que muitas tempestades que acontecem na vida são resultado da nossa própria teimosia e nada mais. Isso é Deus falando. Muitas coisas que acontecem na nossa vida são coisas que nós escolhemos. As nossas escolhas, muitas vezes, nos levam para longe de Deus. Tá? Aí, aqui, já no capítulo 4, diz assim, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu. Ele ficou com raiva, gente. O que está escrito na sua Bíblia? Enfureceu, no lugar de enfureceu. Com raiva. Então, ele enfureceu, diz a Bíblia. E no 2 diz assim, ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu te disse quando ainda estava em casa? O que ele disse, gente? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que... Olha, gente, ouve e leia na sua Bíblia. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo e muito paciente. Vocês entenderam? Aí ele falou assim, olha, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Ele falou com Deus. Falou, Deus, sabe por que eu não queria sair da minha casa? É porque o Senhor não ia fazer nada com esse povo, se eles se arrependessem. E engraçado, Deus, que aqui no versículo 3, ele fala assim, o Senhor se arrepende do mal. O Senhor é um Deus amoroso. Olha aqui, que eu acabei de ler, lá no continuidade do 2. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, amoroso. Irmãos, presta atenção. Deus não tinha motivo nenhum para salvar aquele povo. Porque, como antes, eu vou dizer de novo, eles eram um povo muito mau. Os países que eles conseguiam derrotar, eles pegavam os cadáveres e faziam pirâmides com as cabeças. De tão mal que aquele povo era. Então, mas Deus sabia o futuro de Nínive. Vai lá, Jonas, e prega. Fala que eu vou destruir aquela cidade se eles não mudarem. Deus sabia que eles eram maus e eram pessoas perversas. Mas Deus, no seu poder de conhecimento, que sabe o nosso presente e nosso futuro,
E muitas vezes, por ele saber o nosso presente e saber o nosso futuro não é mudado, porque ele conhece no nosso íntimo. Se o nosso desejo mesmo é de mudança e de fazer o bem, e eu vou falar uma coisa com vocês. Vocês viram, nós vamos comentar o próximo texto que ele fala sobre o amor de Deus. Quando você vê o amor de Deus, eu tenho entendimento no meu coração que Deus sabia que aquele povo ia se arrepender. E que eles iam se humilhar. E naquela época, no Velho Testamento, eles se humilhavam com ação. Eles mostravam, exteriorizavam a mudança. E hoje nós temos nós temos Deus dentro. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, Deus está dentro de nós. E ainda, com Deus dentro de nós, maquinamos o mal. Desejamos o mal e fazemos o mal. Nós precisamos reconhecer em Deus o amor que Ele tem. Gente, se a pessoa se arrepende, Deus desce. Se há arrependimento sobre uma vida, Ele desce. Como aquele homem era o rei, ele falou, olha, todos vão se arrepender. Todos vão arrepender do mal que fez e não vai fazer mais mal. Nós precisamos disso, entender isso no nosso coração. Eu sei que Deus está falando conosco. Deus quer um despertar da igreja. Ele quer que a igreja se desperte. Deus, Ele não quer essa parada, eu estou parado e vou continuar parado. Não. Deus, o que eu tenho que mover? Que área eu tenho que mover? Olhe lá se Ele não já falou. Porque Deus, Ele fala. Você crê? Falou com Jonas, gente. E continua falando. Isso está escrito aqui, não é à toa, não. Então ele falou assim, ó Deus. Olha, gente. Conhecedor de Deus, sabendo que Deus é misericordioso, ele falou assim, ó Deus. Eu sabia que o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia. Por isso, eu fugi para Tarso. Porque eu não queria, na verdade, com outras palavras, eu queria dizer assim, eu não queria que o Senhor salvasse este povo. Na verdade, eu queria que o Senhor matasse um por um em todos que estivessem nessa cidade. O Senhor, quando eu leio esse texto, leio esse texto, sempre leio, eu falo assim, Deus, como uma pessoa, conhecedor de Deus, Deus fala com ele o tempo todo e ele tem uma atitude dessa. Senhor, no versículo 1 fala que ele ficou irado com Deus. Irado. Eu falei, eu não queria ir, porque eu sei que o Senhor perdoa. O Senhor arrepende do mal que o Senhor disse que ia fazer. É tanto que quando lá no texto, ele fala, eu li para vocês, que ele pregou na cidade o seguinte, ó, Deus vai destruir essa cidade em 40 dias. Pronto. Ele anunciou a destruição. O povo que se achou no dever de continuar e de falar, não, eu vou arrepender. Se ele tinha, não, se Deus vai destruir essa cidade, não, eu vou pensar, eu vou mudar de cidade. Não, eles não pensaram isso. Nós vamos descer, nós vamos vestir de saco, nós vamos descer para cima. Isso significa humilhação. Nós vamos nos humilhar e vamos nos arrepender. E Jonas ficou insatisfeito. Eu estou insatisfeito, Deus. Eu estou irado, Deus. Porque o Senhor é um Deus bom e arrepende do que o Senhor falou que ia fazer. O desejo do coração do homem é inclinado para o mal. Inclinado para o mal. E é isso que ele fez. Ele falou, o Senhor é um Deus. Porque o Senhor Deus é um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende.
E Deus, irmãos, ele teve paciência com Jonas também. Quando você lê no 3, vamos para o 3 aí, 4:3. Agora o Senhor tira a minha vida, olha o que ele diz. O Senhor tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha o que ele falou. Tira a minha vida. Eu estou insatisfeito com o Senhor. Tem gente que faz isso? Com certeza. Mas posso te falar uma coisa? O desejo do coração mau, porque Jesus ele fala assim, que o homem bom, do bom tesouro, tira coisas boas. Do seu coração, tira coisa boa. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. E o que estava dentro de Jonas? O mal. Eu estou irado porque o Senhor vai salvar este povo. Eu estou irado porque o Senhor vai salvá-los. Então, continuando. Ele fala, eu imploro, me mata. Porque melhor morrer do que viver. Tira minha vida. Então o Senhor respondeu pacientemente no versículo 4. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa sua fúria? Deus pergunta para ele. Qual que é o motivo da sua fúria? Aí continuando. 5. Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Eu vou esperar essa cidade ser destruída. Gente, ele não esperou que o amor de Deus ia alcançar aquele povo. Ele sentou e ficou esperando a desgraça da cidade. Crianças, homens, velhos, mulheres, porque eles não contavam. Estava lá. Mas eu vou sentar num alto monte, mais alto, e vou ficar olhando a cidade daqui. Porque eu vou esperar. Mesmo depois de Deus ter falado com ele. Aí continua. Gente, é muito profundo isso, eu fico assim, maravilhado. O Senhor lhe respondeu, 5. 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Não, estou feliz. Deus fez crescer uma planta aqui no deserto. Olha que maravilha. E eu vou ficar aqui sentado e continuar esperando. Pensa para você ver, gente. Mesmo eles conhecendo a bondade de Deus. Irmãos, tem pessoas que ele quer a bondade de Deus para si e para o outro ele quer o mal. E isso é pecado. A pessoa querer a destruição do outro. Eu não estou satisfeito com você aí e eu quero te destruir. Então, gente, isso é real. Deus não está falando isso para pessoa que não conhece, está falando para pessoas que conhecem. Porque, na verdade, a Bíblia é para quem conhece. Porque quem não conhece nem preocupa em ler a Bíblia. Então, aí, Deus vai e faz um agrado para Jonas. Mas Deus tinha a segunda intenção, né? Vamos lá. No 7, Deus fez nascer de manhã aquela planta. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta, atacar a planta e ela secou-se. Falando, eu vou te mostrar. Eu vou te dar uma revelação do que você deseja. Aí, no versículo 8, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele desmaiar
Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Sabe o que é isso, gente? Eu acho assim, que quando Jonas, é a insatisfação do coração dele. Ele estava insatisfeito. A pessoa, eu olhei assim para ele e falei assim: meu Deus, como pode ver o grande amor de Deus e como Deus teve misericórdia dele? Fez uma baboreira nascer e esse trouxe para ele sombra e falou com ele assim: eu vou te mostrar. Ele desmaiou de tanto sol. Aí ele fala com Deus que é melhor morrer. Eu quero morrer. Aí ele diz assim no 9. Mas Deus disse a Jonas, aí Deus conclui o assunto. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Você não plantou. Né? Respondeu ele: sim, tenho. Eu tenho motivo de estar furioso, porque ela morreu, porque essa lagarta matou ela. Aí diz assim: eu estou furioso a ponto de querer morrer. Pensa numa pessoa pirracenta. Pensa numa pessoa resistente a Deus. Aí continua. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podada, nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite morreu? Contudo, ele diz, contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão da direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria ter eu pena dessa cidade? Deus teve que desenhar para Jonas. Desenhou para Jonas o mal que ele queria fazer. Aqui você tem dó de uma planta que você não plantou, que você não regou, que você não podou. Você tem dó de uma planta, mas não tem dó de uma cidade que tem 120.000 pessoas. Isso é um despertamento. Deus, Ele não escreveu isso aqui à toa. Deus, Ele tem motivos para nos despertar. Ele está falando algo através disso, porque a Bíblia toda, ela é boa. Ela é boa para nós, é palavra para nós. Às vezes nós temos misericórdia de uma coisa que não tem significado tão grande quanto pessoa. Isso. Está cheio de gente amando cachorro e não só tem um, e dá de comer, e leva o pet shop, e limpa, e corta a unha, e não sei o quê, mas não tem misericórdia do ser humano. E ainda tem coragem de falar que o cachorro é melhor do que o homem, sendo que Deus não fez assim. Gente, nós somos convidados por Deus a trabalhar no reino. Eu fico impressionado com a atitude do ser humano. Fico. Porque, na verdade, Deus teve misericórdia dele, podia ter matado ele. Ela falou: não, vou fulminar esse cara, porque ele é mau, o coração dele é mau. Não. Deus pensou assim: eu vou ensinar ele, para ele ver se ele muda. É difícil. Gente, e nós encontramos pessoas assim. Muito. Pessoas que não têm misericórdia da outra, que não ama a outra. Que despreza só: não, eu não gosto de fulano porque o olho dele é preto. Eu não gosto de fulano porque o olho dele é verde. Eu tenho inveja de Beltrano porque ele tem. Porque Deus deu. E por que Deus faz misericórdia, gente? Deus queria salvar aquele povo por misericórdia e por amor. Porque Deus é misericordioso. Ele é longânimo. Ele sabia que aquele povo ia ser transformado.
E Jesus ainda dá testemunho que eles se levantarão naquele dia. E sabe por quê? Eu vou falar uma coisa com vocês. Sabe por que Jesus falou isso lá em Mateus? Jesus falou isso, gente. É porque aquela geração rejeitaram Jesus. Eu entendo que, conforme Jonas rejeitou aquele povo, aquela nação que Deus trouxe lá do começo, que guardou, que livrou, que deu terra, que deu comida, que prosperou, aquele povo foi abençoado. Sabe o que eles fizeram? Rejeitaram Jesus Cristo. Por isso Jesus falou, olha, a geração aquele povo de Nínive vai se levantar no último dia. Por quê? Porque vocês são uma geração perversa, porque eles acusavam Jesus de expulsar demônio por demônios, por Beelzebu, pelo chefe dos demônios. Eles rejeitaram Jesus. É tanto, eu fico assim, analisando o povo que rejeitou Jesus com a atitude que Jonas teve. Se todas as pessoas, hebreus, fossem iguais a Jonas com o mesmo pensamento, o que eles fariam com Jesus? Destruiria. E destruiu, e matou. Mas não destruiu o propósito. Porque Deus, ele veio para um propósito, para a salvação. E muitos não querem, resistem a Deus. Então, o coração dele não tinha misericórdia. Nem dos velhos, nem das crianças, e nem dos animais. E Deus, ele fala aqui no texto que Nínive tinha 120 mil pessoas que não sabia distinguir a mão direita. Sabe o que Deus queria dizer? Que não sabia distinguir a mão direita da esquerda? É porque eles não conheciam Deus. Eles não conheciam. Eles tinham vários deuses, mas não conheciam Deus. Então, quando nós conhecemos Deus, nós mudamos a nossa atitude, que foi o que ele não tinha. Quando aquele povo mudou de atitude e resolveu aceitar Deus como Senhor, porque eu entendo é isso que aconteceu, Deus teve misericórdia deles. Às vezes Deus tem misericórdia de um que está lá fora, porque ele não distingue, não tem discernimento da mão direita da esquerda, e não tem de um que está dentro, que conhece a palavra, sabe fazer o certo, mas não faz. Nós precisamos disso, fazer o que é certo, amém? Quando no interior da pessoa não há realmente uma entrega real a Deus, as suas ações exteriores continuam a mesma. Eu falei de coração. Então, se no meu interior eu continuo do mesmo jeito, eu não tenho entrega a Deus, porque eu entendo que quando uma pessoa não ama a outra, não perdoa, as ações, significa que ela não conhece Deus. E as ações delas continuam as mesmas. Ela põe para fora. Aleluia. Amém. Então ele coloca para fora, ele exterioriza quem ela é de verdade. Porque ela não tem compaixão, ela não tem amor. Ela não transformou, ela não abriu o coração para Deus. Gente, tem pessoas que passam a vida inteira desse jeito dentro do reino. Eu vou te falar uma coisa com você, gente. Ela está dentro do reino e prejudicando as pessoas. Elas não querem mudança. Não querem abrir o coração para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Nós precisamos abrir. Sabe o que é? Sabe o que eu entendo que está acontecendo com a Shekinah? Está havendo uma metamorfose na Shekinah. Deus está abrindo, porque nós deixamos de ser criança, então Deus está dando um despertamento para nós.